Glória a Deus. Pode sentar, amados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre objetos de amor. Uau! O que vem ser isso? Objeto de amor. A gente ouve muito falar em objeto de desejo, né? Eu tenho assim uma vontade de comprar um carro no modelo, tal, e aí fica aquele objeto de desejo. Eu começo a ver fotos, vídeos, né, testemunho de pessoas que têm aquele carro, né, e aquilo vira assim quase uma obsessão. A gente começa a desejar. A mesma coisa é uma casa. Tá? Eu quero ter minha casa própria. Eu começo a sonhar. Como é que vai ser minha casa? Se vai ser uma casa no campo, se vai ser uma casa na cidade, se é uma casa com cômodos, com quartos, uma casa simples, pequena, ou uma casa grande para acomodar pessoas. Então a gente começa a ter esses sonhos. Outras pessoas pensam numa roupa, vê alguém com uma roupa assim bonita, e diz, rapaz, gostei desse look aí, vou ver se eu compro um sapato desse, uma roupa dessa. E aquilo passa a ser um objeto de desejo. Não é objeto no sentido pejorativo, a nossa língua portuguesa tem essas coisas, né? É bem ampla, mas é como alvo, como objetivo. Eu vejo aquilo se torna para mim um objeto de desejo. Eu vou alcançar. Muitas vezes é a profissão. Eu começo estudando, dizendo, eu vou ser um bom médico. Eu vou estudar para ser um médico excelente. Eu vou estudar para ser um advogado, para ser um juiz. Muitas vezes a gente encontra com algumas pessoas que começam a ter alguns desejos assim, e a gente olha assim de cara e acha até estranho, acha distante demais aquele desejo. Mas a pessoa se esforça, trabalha por aquilo, aquilo vira um alvo na sua vida e as coisas começam a fluir de tal maneira que a pessoa alcança. Porque ela trabalha para aquilo, ela tem um alvo, ela tem um objetivo fixo. Então tem o objeto de desejo. Quantas e quantas pessoas, às vezes, a gente não escuta dizendo eu quero um iPhone, né? Eu quero um celular melhor, eu quero um celular top, eu quero um celular que não me deixe na mão. E aí começa a ter também esse objeto de desejo. Mas além do objeto de desejo, aquilo que a gente almeja, tem um objeto de amor. Eita! Sabia que tem um objeto de amor? Eu vi recentemente agora, ali em Juiz de Fora, né, teve enchentes terríveis. Muitas casas, carros sendo arrastados, né, foram muitos resgates de helicóptero, que as pessoas ficaram ilhadas. Foi muito repentino aquilo ali. São muitas tragédias. E o que apareceu? Várias reportagens, vários vídeos. Pessoas agarradas ao seu cachorrinho. Agarradas ao seu gatinho. Teve uma mulher mesmo que a água estava no pescoço. O bombeiro lá, vamos, eu tenho que amarrar isso em você para o helicóptero levar a gente. E ela ali agarrada com o cachorrinho. Disse, não tem que largar esse cachorrinho, eu não vou lhe agarrar com o cachorro. E ela disse, não, sem o cachorro eu fico. E ele ficou naquela, vou, não vou, terminou ele amarrando, e foi ele, ela e o cachorro. Né? E conseguiram subir. Objeto de amor. A gente começa a viver em prol disso. Mesma coisa são os nossos filhos. Nós temos um filho, aquele bebezinho, aquela coisinha inocente, carente, né? Carente de tudo. E você vira um leão para defender aquela criança. E você ama aquela criança, e a criança vai crescendo, e aquele amor também vai crescendo, e se torna um objeto de amor. Alguém com quem a gente passe a viver em prol daquilo. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que é isso. Você trabalha, você se esforça, você sai. Muitas vezes eu pego a estrada aqui viajando, e conversando com o meu menino certa vez, ele dizendo para mim, pai, eu percebo que o senhor não atola o pé, não, né? Mesmo quando a pista está livre. Eu disse, não, meu filho, eu tenho muita criança dependendo de mim, netinhos, minha mãe, minha esposa, não atola o pé, não. Eu vou aqui no meu senzinho, tranquilão, não vou fazer estripulia, porque eu sei que tem pessoas que dependem de mim. Eu tenho que ir, tenho que voltar em paz. Então, a gente começa a se preocupar com os filhos, com a família, objetos de amor. Semelhantemente, queridos, cada um de nós fomos criados como objeto de amor de Deus. Aleluias. Glória a Deus por isso. Pessoas transformadas, elas transformam o mundo.
Deus quer ver em nós pessoas transformadas, é por isso que nós estamos nesse mundo aqui. Nós estamos sendo trabalhados, é um processo onde o nosso caráter ele é desenvolvido dia após dia. Dia após dia, nós vamos crescendo. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 2 a 5. Eu estou aqui na Nova Almeida atualizada. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 a 5. E aqui o apóstolo João está escrevendo um livro muito enigmático, mas um livro que está sendo aberto principalmente nos dias de hoje. E nesse texto aqui, ele reforça a necessidade de voltarmos ao primeiro amor. E ele diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, queridos? Que nós devemos voltar. Lembre-se de como você era quando aceitou Jesus, quando iniciou sua caminhada com Deus. Volte lá no princípio, veja o que está errado ainda na sua vida, arrependa-se, corrija a rota, volte ao primeiro amor. Quando a gente fala em amor, Deus é a fonte, Deus é a origem. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um amor que transborda. Esse amor que transborda para os animais, esse amor que transborda para os nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, nossos amigos. É um amor que transborda onde quer que estejamos. Nós temos esse trabalho prisional da IBAL muito bonito, que o Érico está lá à frente com o pastor Anderson Barnabé e alguns outros. E a gente vê o desprendimento de pessoas que passaram por situações difíceis também na vida, de prisão, de drogas, e que se libertaram, e que passam a ser pessoas com autoridade no mundo espiritual para falar de Jesus ali naquele lugar. É impressionante. Nós fomos, semana passada, para uma unidade lá em Aldeia de tratamento de dependentes químicos. E foi tremendo, foi tremendo. A gente falando do amor de Deus ali. 6 pessoas de imediato aceitaram a Jesus, outros voltaram. Eu sei que dos 31 internos, apenas 11 ficou para a segunda rodada, porque a gente vai voltar lá na próxima semana e nós vamos cuidar individualmente de cada um deles. É amar pessoas, é se preocupar com elas. Ontem eu passei o dia lá em Camocim de São Félix. Nós estávamos com mais de 100 jovens e adolescentes falando do amor de Cristo, na cidadezinha lá de Camocim, ali pertinho de Bezerros. Nós pegamos, colocamos em 3 ônibus a juventude ali, fomos lá para Gravatá, na Associação do Banco do Brasil, passamos o dia lá, numa comunhão gostosa. Foi a primeira vez que a gente saiu com esse grupo. Né? E eles chegavam para mim perguntando quando é que a gente começa a igreja lá, em Camocim, né? Que ainda não tem, a IBAL Camocim. Mas é uma coisa inevitável. Nós estamos com mais de 300 famílias que a gente cuida já, mesmo sem ter igreja. Né?
através de projetos sociais, através do trabalho da Compassion, do CDI Renascer, a gente está cuidando dessas vidas. E eu disse, pastor, não tem mais para onde correr. A gente vai ter que arrumar pernas, braços, para cuidar das pessoas. O nosso coração começa a arder nesse sentido. Tudo que Deus criou foi criado para amar. Cada criação de Deus foi feita com cuidado, com amor, com carinho. E nós, quando nos aproximamos de Deus, a gente começa a transbordar isso, onde quer que nós estamos. E é por isso que eu repito, nós somos objetos do amor de Deus. É o alvo de Deus, somos nós, individualmente. É por isso que nós não aceitamos essa história de aborto. Não dá. É como se eu fosse dizer que Deus errou. Deus falhou em permitir que aquela vida viesse ao mundo. Deus não falha. Deus não erra. Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro. Eu creio nisso. Eu creio no agir, no poder de Deus, no propósito de Deus na nossa vida em prol da gente. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Nós é que não entendemos. Muitas vezes somos rebeldes. É como o nosso pai. O pai quer o mal do filho? Não. Qual é o pai que vai querer prejudicar o seu filho? Não. Ele vai ensinar e o filho fica chateado porque tem que acordar cedo, né? Fica chateado porque tem que botar a farda da escola. Fica chateado quando muitas vezes quer ir para alguns lugares que o pai diz, você não vai. Por proteção, por cuidado. Deus faz isso conosco. Ele nos ama incondicionalmente. Não existem filhos ilegítimos para Deus. Todos nós somos feitos criaturas de Deus para amar e passar a eternidade com Ele. Todos, indistintamente. Só que o pecado entrou no mundo, o pecado começou a corroer, e tem pessoas que não querem voltar para o mundo de Deus. Elas sentem prazer nesse mundo que corrói. E elas vão abismo e abismo e abismo, porque um abismo chama outro e ela vai afundando. Nossa missão é chegar para elas e dizer, tem saída, tem cura, tem libertação. Há um Deus que te ama. Há um Deus que é pai. Há um Deus que tem você como objeto de amor. Ele quer botar no colo, ele quer cuidar. Jesus chegou, certa vez, olhou assim para o templo, olhou para aquelas pessoas, aqueles pecadores, aqueles judeus, e ele dizia, como eu queria cuidar de vocês. Como a galinha cuida dos pintinhos e bota ali debaixo das asas. E vocês não querem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, aos que buscam. Você não é um acidente, você não é um acaso, você foi planejado por Deus. Temos que entender isso, queridos. Criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito, cada um de nós tem um propósito. Todos nascemos para ser amados. Todos nascemos para amar. É por isso que quando a gente vê pessoas ali totalmente distantes de Deus, a gente começa a interceder, a orar, achar um jeito de cuidar delas. Eu estava conversando com o Érico e eu dizendo a ele, Érico, eu me incomodo. Sério, eu me incomodo. Da gente poder ir no cotel, orar por vidas, essas pessoas aceitarem Jesus e a gente querer cuidar delas e não conseguir. Porque algumas estão ali no cotel provisoriamente, depois ela sai, né, tem a audiência de custódia, né, já libera muita gente, e a gente depois não tem mais o acesso, a gente fica orando para que o Espírito Santo daí em diante proteja, caminhe, que ela procure uma igreja, que ela se firme. Mas muitas vezes a gente não consegue acompanhar. E são muitas pessoas, é 30, é 20, é 40, é impressionante como tem pessoas ali que aceitam a Jesus. E Deus nos ama. Efésios, no capítulo 1, versículo de 4 a 6. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade,
para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse mundo. O que é o mundo? Planetas, galáxias, planeta Terra, estados, pessoas, né? Mar, água. Antes que tudo isso existisse, Deus já tinha um plano. Um plano com início, com meio, com fim. Pela onisciência de Deus, ele já sabia. Se nós tomássemos uma decisão, o que aconteceria? Se nós tomássemos outra decisão, o que aconteceria? Porque ele está fora da caixinha do tempo. Enquanto a gente vive num quadradinho, que é a nossa caixinha do tempo, Deus está fora disso. Ele criou tudo isso. E cada vez mais, na convivência com Deus, a gente percebe o quanto Ele sabe de todas as coisas. É impressionante. Nós somos chamados para ser amado e para amar. Nós somos chamados para pertencer à família de Deus, a amar esse ambiente. Eu costumo dizer que nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós somos chamados para sentir prazer na presença de Deus. Quando começam os louvores, a gente começa a sentir o agir de Deus. Isso é de quem pertence à família. Nós somos chamados para isso, para ser filho. Chamado também para abençoar outros. Qual é o mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é assim? Então, nós somos chamados a transbordar esse amor para quem está ao nosso redor. Nós somos chamados para ser enviado, para evangelizar, para falar do amor de Deus, falar a palavra de Deus a tempo, fora de tempo. Nós somos chamados para testemunhar a nossa fé. Eu vi essa semana um vídeo interessante da cantora Bruna Carla, que estava lá com Bial, né, da Globo, né? Aquela entrevista que ele faz, e ele dizia para ela, mas você canta muito. Você canta de uma forma assim, tremenda, você impacta as pessoas, só que eu acho que você fica muito presa no mundo gospel. Se você pudesse vir para um mundo muito maior, as portas iriam abrir para você de uma forma incrível na sua vida. E aí ela começa a falar em lágrimas para ele, dizendo, eu não consigo viver fora desse mundo de Deus. Eu nasci para isso. A minha missão é, do meu mundo de Deus, eu canto louvores e o mundo aí fora é impactado. Sente a presença de Deus através de mim. Nós somos chamados para isso, para transbordar de Deus através de nós para os que estão distantes e trazê-los para perto. A nossa missão não é sair da igreja e ir para o mundão achando que lá no mundão eu vou fazer a diferença. Eu não consigo. Infelizmente, tem pessoas que não entenderam ainda isso. E que continuam no mundão ali, no carnaval, cantando e tentando falar de Jesus ali no meio do carnaval, como se uma andorinha sozinha fosse fazer verão. Por mais que tente, não é fácil. Agora, quando nós estamos preparados, alimentados, a gente chega no quartel, que é a igreja, e a gente fica munido da palavra de Deus, do amor de Deus, e a gente sai, aí a gente sai fervendo. Aí o amor de Deus vai transbordando em palavras, em ações, na nossa forma de transmitir isso, transmitir esse amor. João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é de Deus ouve a voz dele. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Muitas não vão dar ouvido, é verdade. Porque a porta que leva à perdição, ela é larga. Mas a porta que leva à vida eterna, ela é estreita. São poucos que ouvem, mas os que ouvem têm direito à vida eterna com Deus. Filhos amados, nunca deixe de amar. Às vezes a situação é tão difícil. Tão difícil. Tem pessoas que, meu Deus, isso é difícil a gente amar. Mas a gente precisa. A gente tem que entender que aquele que é amado, ele ama. Mas aquele que é ferido, ele fere.
E a gente tem que entender que cada um só pode dar o que tem. Você não pode pegar uma pessoa ferida a vida todinha, uma pessoa machucada, uma pessoa que passou por abuso, por traumas, com uma família totalmente desraigada de tudo. Você não pode esperar que aquela pessoa seja amável. Não é. Uma pessoa educada, uma pessoa que vai transmitir paz, paciência, não vai. Não vai. Vai ser uma pessoa difícil. E a nossa missão é falar: Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te transforma. E Ele faz isso, independente de qualquer coisa. Tem pessoas que desde o berço foram designadas para ídolos, para demônios, para guias, desde berço. E ela vai crescendo com esse trauma, com esses problemas, com esses demônios arrodeando sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. Mas quando chega diante de Jesus, ele diz: eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ele liberta e ele restaura. Quantas e quantas pessoas que nós estamos vendo. Tem gente aí, tem um rapaz mesmo que era um dos mais tatuados do Brasil. Ele aceitou Jesus, ele está removendo as tatuagens. Impressionante. Um monte de tatuagem no rosto, no braço, tudo quanto é canto, ele está removendo tudo. Porque mudou, transformou, o coração é outro. Nós somos chamados a falar do amor de Cristo. Esse amor que é incondicional. Apesar de nós, Ele nos ama. Pessoas que estão aí no mundo das drogas, pessoas que estão nos presídios, porque num momento de imaturidade emocional, explodiu. Tem pessoas que estão lá no cotel, estão lá nos presídios, porque numa briga de trânsito foi lá e matou o outro. Numa briga dentro de casa foi e matou a mulher, matou a mãe, matou os filhos, matou um amigo que bebia junto. Tudo que o inimigo quer é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, vida total. Uma vida cheia da presença de Deus, desse amor que transborda. Aí temos que nos aproximar deles. Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eternidade com ele. Somos chamados para isso. Jesus tinha família. Jesus tinha irmão, Jesus tinha a mãe Maria, tinha o seu pai, o José, na terra. Nós somos feitos para viver em família. Quem está nos ouvindo nas redes sociais, atente para isso. Nós fomos chamados para viver em família. Você em casa, assistindo apenas os louvores, assistindo os cultos, muitas vezes sem participar, apenas assistindo mesmo. Por mais que você seja abençoado, por mais que você se alimente, você não consegue pertencer ao reino de Deus. Porque você não está abençoando outros. Você faz uma parte, mas não faz a outra. Você não está ajudando ninguém. Você não está utilizando o dom e o talento que Deus te deu em prol de outras pessoas. Você não está ajudando a gente a cuidar dos que estão no presídio, no cotel. Você não está ajudando a gente a cuidar das crianças que estão lá em Camocim de São Félix. Você poderia estar junto, fazendo alguma coisa aqui na Reserva São Lourenço, lá em Tabatinga, na Zona Sul, em São João, se juntando a nós, indo-se embora lá para o Amazonas, como está a nossa missionária, irmã Marlene. Mas muitas vezes, em casa, na internet. Está faltando algo. Aí Jesus diz: volte ao primeiro amor, tenha sede por vidas, por pessoas. Começamos hoje a campanha de missões mundiais. Está vendo o mundo? Guerras. O mundo começou a ir à Terceira Guerra Mundial. No primeiro bombardeio, foram mais de 30 crianças mortas numa escola. Inocentes. Aí alguns que estão de fora, que não entendem nada, vão dizer: puxa, e Deus permitiu isso, que Deus ruim é esse? Foi Deus que fez isso? Pelo contrário, Deus permitiu, porque essas crianças
o lugarzinho delas está guardado nos céus. Vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. Então, elas já estão com Deus. O mundo jaz no maligno. Agora, a gente vai se estressar? A gente vai entrar em depressão? A gente vai deixar de viver porque o mundo está em guerra? Não. Pelo contrário, eu vou trabalhar com mais vontade para salvar o maior número de pessoas possíveis. Nós temos irmãos missionários em outros países, na Espanha, na Indonésia, e o nosso sonho é ajudar mais missionários, fora do Brasil também, nas missões mundiais. E aí nós colocamos um alvo para a IBAL de R$20 mil. Toda a IBAL levantar, no mínimo, R$20 mil para a gente mandar, para ajudar esses missionários que estão nessas guerras aí. Só que a nossa guerra não é desse mundo, a nossa guerra é espiritual. Cada um de nós está vivendo uma guerra no mundo espiritual. Porque só existem dois. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, os que não são de Deus, eu estou falando para ele, filho, você é amado, você é de Deus, vem para cá. Ouve a voz do Espírito Santo. E aqueles que ouvem vão chegando. E a gente vai se esforçando para cuidar. Só que eu não consigo cuidar sozinho, eu preciso de vocês. Eu preciso dos que estão em casa. Eu preciso que a gente dê a mão e comece a caminhar juntos. Caminhar juntos em todos os sentidos, é orando. É contribuindo, porque hoje tem que gastar. Com tudo isso, requer recurso financeiro. É indo junto, dizendo, eu quero participar ali do pessoal que fica no louvor. Eu quero participar ali com o pessoal da introdução. Eu quero participar ali das vigílias. Eu quero participar do pessoal que vai evangelizar os missionários. É você se desprendendo, dando as mãos conosco e a gente junto em prol dessas vidas. Todo dia tem morrido muita gente sem Jesus. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. É entender que nós temos esse propósito. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. As pessoas lá fora, elas fazem chacota com o crente. Elas não entendem. O bobo ali, o bobão, dando dinheiro para o pastor. Olha o bobão perdendo a vida dele ali, dentro de 4 paredes numa igreja. Olha o bobão ali, que não entende nada da vida. Eles não entendem. Cegos. Espiritualmente cegos. E cabe a nós falar desse amor de Cristo, mesmo para esses cegos. Porque as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dela. E nós não sabemos quem são as ovelhas. Ele já sabe. O Senhor Jesus já sabe. Mas nós, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas nós não. Então a gente fala do amor de Deus a tempo, fora de tempo, onde quer que estejamos. Efésios, capítulo 3. Versículo 14 a 19, Paulo reforça tudo isso que eu estou falando. Efésios 3, 14 a 19 diz: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Glórias a Deus. Um amor tão largo, o suficiente para estar em todo lugar. E quando eu digo que o amor de Deus é largo para estar em todo lugar, ele vai estar lá no prostíbulo.
Ele vai estar lá no presídio. Ele vai estar lá junto dos mendigos ali no meio da rua. Ele vai estar junto das pessoas no meio da guerra. Ele vai estar em todo lugar, porque o amor dele é largo. O amor dele é comprido, 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 que dura para sempre. Não cessa. O amor de Deus não cessa. Tem pessoas que acham que Deus me esqueceu de mim. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não tenho ninguém por mim. Esqueça disso. Deus te ama, assim como você é. Deus te ama independente da sua condição. Você só precisa dizer: Senhor, me salva. Senhor, me permite voltar a esse primeiro amor. Senhor, me resgata. E aí ele vai, dá a mão, puxa e diz: filho, eu te amo. Vem cá, deixa eu botar no colo. Deixa eu cuidar. O amor de Deus é tão profundo, mas tão profundo, que ele entra lá no fundo da nossa alma. Ele entende a nossa angústia, a nossa dor que a gente passa, os traumas da nossa vida. Ele entende tudo isso. É muito profundo. O amor de Deus é tão alto, que ele é suficientemente alto para passar por cima de nós. Por cima dos meus erros, das minhas falhas. Eu digo: Senhor, não vou fazer mais. Aí daqui a pouco eu estou fazendo de novo. E Deus vai lá e perdoa. Que amor é esse? Que amor é esse? E ele perdoa: filho, eu te entendo, mas agora você vai conseguir. Na próxima você consegue. Se fortalece. Vai, não peques mais. Segura. Vai, não peques mais. Segura. Eu também não te condeno. Esse é o Deus que nos ama. Nós somos objeto de amor do nosso Pai. Aleluias. Jesus diz: eu nunca parei de te amar, filho. Nunca me esqueci de você. Pode uma mãe que amamenta esquecer, mas eu não me esqueço de você, diz o Senhor dos Exércitos. Entendamos esse amor. É um amor que transborda muito, muito, muito além das nossas capacidades humanas. Para terminar, eu vou deixar algumas dicas importantes para nós. Primeira dica: quando perceber que Deus não para de me amar, eu serei aceito e não envergonhado. Eu serei aceito. Eu só preciso perceber que Deus não para de me amar. Apesar de mim, dos meus erros, das minhas falhas, Ele se importa comigo. Tem uma canção que eu gosto muito que diz, né? Que Deus se importa conosco. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar, né? Não é assim? Nunca vi amor tão grande assim. É um Deus assim que transborda de amor. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Segunda dica: quando eu sinto esse amor de Deus em mim, sabe qual é o meu desejo? Adorar. É agradecer. É estar feliz por essa presença, por esse cuidado, por esse amor. É um amor tão grande, queridos, que constrange. Muitas vezes eu tenho um sonho aqui desse tamanho, aí Deus vem e coloca uma bênção 3 vezes maior. Constrange. Se eu fosse aqui contar os testemunhos de Deus na minha vida, a gente ia virar a noite aqui. Eu adoro. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 34. Jesus ensina isso. Percebam. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês
precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não tem por que você andar ansioso, ansiosa, não. Deixa Deus cuidar, Ele já está lá na frente. Fica só junto dele, coladinho. Coladinho. Intimidade com Deus. Ele vai abrindo portas, Ele vai tangendo, Ele vai protegendo, Ele vai ajudando. É fé. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que exercitar a tua fé. Terceira dica, eu serei ousado em pedir a Deus sem medo, pois os filhos recebem acesso especial a esse Deus, ao Pai, ao que tudo pode. Nós temos por direito de filho um acesso ao Pai. Quantas e quantas vezes a gente quer chegar em alguém muito importante que a gente não consegue. Agenda muito cheia. Não nos conhece. Aí a gente conhece o filho. Aí eu vou lá e fala aí com teu pai. Dá uma ajudinha aí. Abre uma portinha aí. Dá um toquezinho lá nele. Nós temos esse acesso direto ao Pai. Esse que pode todas as coisas. Esse que criou todo mundo. Todo mundo foi criado por Ele. Galáxias, planetas, animais. Tudo foi criado por Ele. É um poder imensurável para nós. Somos como formiguinhas diante desse Deus tão grandioso. Mas nós temos um acesso direto ao Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Guiados, direcionamento, é Ele que coordena. O versículo 16 de Romanos 8 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Aleluias. Somos filhos amados de Deus. Até aqueles que estão distantes, eles não querem ficar perto de Deus. Mas quando ele chega perto de um louvor, de uma palavra de Deus, o coração começa a remoer, as lágrimas começam a cair dos olhos, que é o Espírito Santo dizendo: você está no lugar errado. Vem-te embora, seu lugar é aqui pertinho de mim. Você foi feito para isso. O Salmo 116, versículo 1 e 2, o salmista diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. O nosso desejo é adorar a Deus por esse cuidado, por esse amor. Hebreus 4,16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Dica 4. Tenho paz mesmo em meio às tribulações. Em meio às dificuldades da vida, mesmo assim a gente tem paz. Ah, mas está doente, mas eu tenho paz. Ah, mas está desempregado, mas eu tenho paz. Ah, mas está tendo briga ao teu redor, guerra, mas eu tenho paz. Se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor. Eu tenho paz. O meu amanhã Ele está cuidando. Tudo na vida tem propósito, Ele está cuidando. Se eu estiver sofrendo é porque tem um aprendizado ali. Tem um propósito de Deus ali naquela situação, nada é por acaso. Essa confiança em Deus em meio às tribulações é aquela paz que excede o entendimento humano. Dica 5. Quando habitamos em Deus, nós temos ousadia. Temos confiança para enfrentar, para correr riscos. Eu oro: Senhor, abre uma porta. Abre uma porta porque eu estou precisando fazer um trabalho diferente. Eu estou precisando de um recurso. Eu abro uma porta. Aí aparece uma porta. E quando a porta aparece, ela é muito grande. E você olha assim: meu Deus, eu estava pensando numa lanchonetezinha, Deus está mandando um restaurante. Mas você não orou? A porta não abriu? Não é confirmação de Deus? Vai sem medo. Vai sem medo, vai sem medo.
Ele vai escancarar as coisas. Vão abrir. Vão abrir, porque nós confiamos em Deus. Efésios 3,12 diz que em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Mediante a fé. As 5 dicas que eu dei para vocês nessa manhã. Deus não para de me amar. Deus não para de nos amar. Em hipótese alguma. Dica 2. Quando eu sinto esse amor de Deus para mim, eu o adoro. Eu o exalto. Eu sinto prazer nesse ambiente. Nós, como filhos, temos acesso especial direto a esse Deus. Não precisa de arrodeio. Não precisa de intermediários. Algumas pessoas acham que precisam ali de um santo, né, de algumas coisas para chegar a Deus. Não. Jesus já veio. Jesus já veio e habita em nós através do Espírito Santo. É direto. É você entrar no seu quarto, fecha a tua porta e ora. Papai do céu, eu preciso. Papai do céu, me ouve. Papai do céu, me direciona. Papai do céu, me protege. Papai do céu, vai lá com aquele meu irmãozinho que está doente. Vai lá com aquela minha irmãzinha que está precisando. E eu intercedo. E as bênçãos vêm. As portas se abrem e Deus vai mostrando. Então, temos acesso especial direto ao Deus Pai Todo-Poderoso. Temos paz em meio às grandes tribulações da nossa vida. E, por fim, nós não temos medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Temos confiança para correr risco, para enfrentar. Deus é conosco. Você é um objeto de amor do Pai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. São muitas canções que a gente canta e que a gente precisa internalizar no coração. Entender que esse é o Deus que nós servimos, que nós amamos. Amém? Chamar o pessoal do louvor. Nós vamos encerrar esse momento. A mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã, amados, é que nós somos objetos de amor de Deus. Nós somos o centro da atenção de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amados, amados. É receber isso no coração e explodir isso ao redor. Amar pessoas, amar vidas. Se importar com pessoas. E quando alguém vier com bravura, com aquela raiva para cima de você, não fica com raiva dela não. Entende que aquilo é o que ela pode dar. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Às vezes a gente está em alguns grupos, né, de WhatsApp, aí alguém dá uma mensagem, já vem o outro lá retrocando, né? Às vezes até com palavra de baixo calão ali, né? No grupo ali, um insultando o outro. E você fica de fora olhando, meu Deus, que coração sujo, né? Como está uma podridão lá dentro, como está escuro, trevas lá dentro, precisando de uma libertação, de uma limpeza geral. E a gente aí intercede, a gente ora, a gente fica com raiva não. Você é diferente. Você não vai dar a mesma coisa. Você vai dar diferente. Né? Então, se nós entendermos isso na nossa vida, queridos, a nossa vida fica mais leve. E a gente vai ser bênção onde quer que estejamos.